Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim. E mais uma vez quero te convidar a nós juntos aqui louvarmos o Senhor, bebermos a sua palavra e orarmos aqui uns pelos outros. Vamos lá? Quero te convidar, vamos louvar. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Louvado seja o Senhor. Privilégio louvarmos o Senhor aqui juntos, não é verdade? Que coisa boa. Queridos, vamos para a nossa agenda. Agenda diária do Senhor conosco, capítulo após capítulo. E olha que nós estamos nesse desafiador livro, que é o livro de Números. É um livro que trata daquele período, depois que o povo foi liberto do Egito, foi para o deserto, eles então perambulam ali pelo deserto, até que então no final desse livro nós veremos o povo atravessando o Rio Jordão e entrando na Terra Prometida. Não é verdade? Uma coisa curiosa, nós estamos agora nesses capítulos, hoje o nosso capítulo é o de número 29. Nós estamos estudando algo que, se você acompanha aqui o Momento de Pastoreio, você vai ver que nós já estudamos. Por quê? Porque nós estamos revendo algumas coisas que estão lá no livro de Levítico. Por quê? Deus, lá no pé do Sinai, tinha conversado com Moisés e passado todas essas orientações a respeito dos sacrifícios, do culto, das festas. Só que aqui, nesse período que nós estamos no livro de Números, já passou uma geração, né? Lembra aquela geração dos acima de 20 anos que, porque eles não confiaram no Senhor, eles então ficaram 40 anos no deserto? Pronto, nós estamos com uma nova geração. Então, Deus agora, na sua didática, ele vem novamente para Moisés, já no final aqui da sua vida, para que ele de novo converse com o povo, para que ele de novo reforce. Então, as coisas que a gente vai estar conversando aqui, por exemplo, hoje, são um paralelo, um espelho daquilo que você tem lá em Levítico 23, por exemplo. Mas nós estamos aqui em um momento que é uma geração após. Tudo bem? Bem, me pareceu didático, para que a gente converse aqui sobre o capítulo 29, fazer um zipado aqui, um resumo, começando do 28. Por quê? O que é que nós temos? No capítulo 28 e 29 de Números, nós temos o estabelecimento de uma marcha do relacionamento com Deus, do povo, de
uma estrutura de culto, de memoriais, de lembranças e de festas. E, sinceramente, é muito legal quando a gente caminha por isso daqui. Então, por exemplo, lá no capítulo 28, ele começa dizendo o que é que diariamente o povo tinha que fazer. Tinha um caminho de sacrifício de um novilho de manhã, de um cordeiro de manhã, de um cordeiro à tarde, todos os dias. Está lá em Números 28. Ali no final do versículo 3, ele estabelece essa regra diária. Passa um pouco, ele estabelece uma regra semanal do sábado, do oferecimento. Agora veja, há um acréscimo, né? Então você vai ter naquele dia da semana, que tudo tem um simbolismo, eu vou conversar daqui a pouco, você tem uma nova estrutura de ensino do Senhor. Aí no versículo 11, ainda estou no capítulo 28, ele fala no princípio de cada mês. Então, olha, você tem uma regra diária, você tem uma regra semanal, você tem agora uma regra mensal. No início de cada mês, um novo ensino do Senhor a respeito de sacrifícios com os novilhos, carneiros, cordeiros, com aquelas apresentações dos cereais, da flor de farinha. Mas não é só isso. De repente, no capítulo 28, ele começa a tratar das festas. Então, ele vai tratar logo no versículo 16, lá em Números 28, da primeira grande festa, que é a Páscoa. A Páscoa ocorre aos 14 dias do primeiro mês. Mas logo na sequência, no dia seguinte, começa a festa dos pães asmos, que vai durar 7 dias. Tanto é que muitos acabam até falando junto dessas festas, né? Da Páscoa e dos pães asmos, mas são duas. A festa da Páscoa é uma celebração específica daquele dia de libertação do povo com a última praga do Egito. E tem a festa dos pães asmos. Depois você chega no versículo 26, ainda estou em Números 28, e você vai ter a festa das primícias no início da colheita, mas você vai ter a festa das semanas, que vai culminar, é também chamada de a festa do Pentecoste, porque são 7 semanas e mais um dia, 50 dias. Pentecoste significa 50. Então, você, no início da colheita, festa das primícias, caminha por 7 semanas mais um dia, terminando com a festa do Pentecoste, que são o término, né, da provisão do Senhor. O nosso capítulo 29 começa com a festa das trombetas. Aqui tem um intervalo. Veja que lá a gente estava primeiro mês do ano, no início. Aqui já é o 7º mês. Então passam alguns meses, vão ter novas festas. A festa da trombeta, que é no primeiro dia do 7º mês, que é uma convocação preparatória. A festa da trombeta, ela acontece 10 dias antes, talvez de um dos dias mais significativos na estrutura de solenidades criadas no Velho Testamento, que é o dia da expiação, aquele que eles chamam do Yom Kippur, o dia. Então começa com festa das trombetas, 10 dias antes. Você vai ver aqui no capítulo 29 todos os ensinos a respeito de como serão os holocaustos, como serão as ofertas de farinha, né, dos cereais, a forma, o método. Então você teve a festa das trombetas, 10 dias depois você tem qual festa? O dia da expiação. Depois no versículo 12, nós já estamos em Números 29, ele fala que nos 15 dias desse 7º mês, você vai ter mais uma nova convocação, que é depois do dia da expiação, é a festa dos tabernáculos. E essa é bem curiosa, o nosso capítulo aí a partir desse 12 vai tratar com uma riqueza de detalhes a respeito dessa festa dos tabernáculos, explicando o que tem que acontecer em cada dia, preste atenção, além daquelas determinações diárias, lá do início do capítulo 28. E ele então segue
até mostrar que no final da festa dos tabernáculos, no 8º dia, já estou no versículo 35 do nosso Números 29, vai ter aquele grande momento final da festa dos tabernáculos. E o nosso capítulo termina Deus dizendo que tudo isso é para o povo oferecer ao Senhor nas suas festas fixas, além dos votos e das ofertas voluntárias, das ofertas de manjares, libações e pacíficas. E Deus, então, fala por intermédio de Moisés ao seu povo. Prestou atenção? Não é muito interessante? Deixa eu, então, repassar o que a gente falou aqui, tentando trazer para nós alguns princípios que podem nos ajudar em uma reflexão nesses capítulos que estabelecem uma marcha de relacionamento do povo com Deus. Viram que eu disse que lá no início do capítulo 28, Deus estabelece algo diário. E para mim, nós deveríamos olhar para isso e perceber que Deus requer de nós um relacionamento diário. Isso é muito legal. Comunica algo especial. Algumas pessoas, elas se contentam, talvez aquelas mais religiosas, eu vou no Natal, ou eu vou na Páscoa, vou um dia lá na igreja, então eu estou marcando o meu ponto. Deus aqui estabelece para o povo, tem que ter um caminho diário comigo. E Ele estabelece aquilo que deve ser diário. E nós temos esse ensino nas Escrituras. Nós temos um chamamento para buscarmos o nosso Senhor diariamente na Sua palavra. Para buscarmos o Senhor diariamente em oração. E, para mim, uma lição que nós temos aqui é que Deus requer do seu povo um relacionamento diário. Depois, nós vimos ainda em Números 28 que ele estabelece um novo critério que ele agrega. Lembrem-se que cada um desses aqui agrega aquela estrutura diária. Ele agrega um cuidado, um zelo semanal. E nós o conhecemos, porque ele é estabelecido desde a criação. É um dia de descanso. Aqui a gente teria muito para falar, né? Porque o chamado Shabá, que então você tinha estabelecido aqui como um regramento no sábado, e quando vem o Senhor Jesus e ele então ressurge no domingo, a igreja está reunida no domingo, depois eles continuam reunidos no domingo, do Espírito Santo desce no domingo, e depois em Atos eles celebram a ceia no domingo. A gente sabe que esse é, para a igreja neotestamentária, o dia do Senhor, e nós o adoramos no dia do Senhor de modo especial, e ele é um dia de descanso, porque ele sinaliza que nós temos um caminho que ele é tendente ao descanso. E isso comunica para nós o que Deus tem para nós como descanso nele eterno, além de ser uma marcha de vida. A gente sabe, pessoas que querem 24/7 aqui, tá trabalhando, vão ruir. O dia do descanso é algo que demonstra a nossa confiança em Deus, demonstra a nossa compreensão da criação, demonstra um cuidado que nós temos que ter como mordomia do nosso corpo e demonstra uma entrega da nossa vida, de tudo que temos ao Senhor. Depois ele nos estabeleceu um regramento mensal, muito interessante também, porque é um memorial. Além de você ter uma rotina diária, além de você ter semanalmente, que sinaliza o descanso, você tem mensalmente esse memorial. Eu fiquei lembrando de nós, né? Nós temos mensalmente, no primeiro domingo, às vezes algumas igrejas têm em outro domingo circunstancialmente. Nós temos a ceia do Senhor, um memorial maravilhoso, estabelece uma rotina, mas traz aquela solenidade que nos linka de um modo muito especial a esse meio de graça que é a ceia do Senhor. Tá aqui, os princípios vindo aqui em Números. Depois nós vamos ter as festas. Olha como é que tudo isso comunica coisas muito especiais para o nosso coração. Qual a primeira festa? Me diz qual que é a primeira festa. É a Páscoa. Olha como Deus é didático.
ele estabelece várias festas, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. Vê que negócio especial. Eu estava aqui pensando, lembra lá de Deuteronômio 6, quando a Bíblia diz para os pais do povo de Deus, eles inculcarem nos filhos as ordens, os mandamentos de Deus, os princípios do Senhor, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Lembram disso? No final daquele capítulo, lá diz uma coisa curiosa. Diz assim, quando no futuro o seu filho te perguntar, pai, por que tudo isso? Por que nós temos tantas celebrações? Por que nós temos tantos memoriais? Por que nós temos tantas marchas que vão estar sempre voltando ali as mesmas coisas? Lá em Deuteronômio diz que esse momento é uma janela de oportunidade que abre para você dizer, nós éramos escravos, nós estávamos perdidos, Deus nos salvou e Ele nos chama a uma didática que nos faz lembrar. Então, aqui uma curiosidade para você, que às vezes fica dizendo assim, poxa, mas não é repetitivo? Ah, então quer dizer que aí todo primeiro domingo nós temos a ceia. Ah, então vai ter o período da Páscoa, nós vamos ter o culto da ressurreição. Ah, então nós vamos ter, puxa, todo domingo, é de manhã, de tarde. Aí nós temos música e tem que ler às vezes textos que nós já lemos. Deus estabelece esse princípio, é como se Deus conhecesse a nossa estrutura e Ele sabe que é uma marca do nosso ensino a repetição, a estrutura de memoriais e que nos levam a lembrar dos elementos mais importantes da nossa história. Pois é isso que as festas significam. Começa com a festa da Páscoa, o que isso significa? A redenção. A salvação, a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, o mês de Nissan, é para o povo lembrar, nós éramos escravos, Deus nos libertou com mão poderosa, mandando aquela última praga da morte dos primogênitos, que não aconteceu com Israel porque um cordeiro substituto foi morto. Veja, celebre a salvação. Logo na sequência, ele tem qual festa? Dos pães asmos. Você lembra disso? Isso aqui está lá, naquele período da libertação. A ordem de Deus por Moisés para o povo foi, não vai assar pão que você fica lá esperando, vendo o pão crescer. Bonito, né? Ele diz, não tem tempo. E de alguma forma, aqueles pães asmos, que é daquele momento da celebração da salvação, é o que o povo leva. E tem algo aqui que comunica algo muito importante para nós, porque Jesus usa essa metáfora no Novo Testamento. É sem fermento. O fermento é aquela coisinha que se ele chegar em um ponto da massa, ele leveda toda a massa. E o que nós temos aqui na festa de pães asmos, que junto com a festa da Páscoa vai durar 8 dias, né? Um dia Páscoa, 7 dias de pães asmos. Vocês têm urgência para sair das garras do inimigo. O Egito, Faraó, são símbolos de Satanás, do mundo e do pecado. O que nós podemos aprender aqui na festa dos pães asmos é nós temos urgência para abandonar o pecado, as garras do inimigo da nossa alma e um sistema de cosmovisão do mundo que é contra Deus e nós não devemos levar nada dele, não tem nada a acrescentar conosco. Nós precisamos de um alimento sem fermento e o fermento aqui como sendo essa sinalização de um pecado. Você querer caminhar com um pecado na sua história não vai te abençoar. Então, olha como é que as festas, cada uma, ela tem um ensino, uma sinalização, é um teatro de Deus para o seu povo. Depois nós temos festa das primícias, olha que coisa interessante. Quando começam as colheitas, os primeiros frutos, eles deveriam ser consagrados a Deus. Olha que coisa linda que está aqui por trás. Você tem um ensino de que
tudo vem do Senhor. A provisão vem do Senhor. Quem abençoa a terra, aquela semente que germina, quem manda a chuva, quem permite é Deus. Na festa das primícias, você tem uma lembrança, a bondade de Deus na provisão. E que curioso, porque o texto vai dizer que a festa das semanas, também chamado de Pentecostes, porque ela culmina em Pentecostes, são 7 semanas, e Pentecostes vai ser no 50º? 50 dias depois. Você começa com os primeiros frutos e você termina com o final da colheita. É um modo de você celebrar o sustento, a provisão, a manutenção, o cuidado do Senhor. Então elas representam muita coisa. Agora preste atenção. Quando você olha o Novo Testamento, Jesus usa várias dessas referências das festas para nos ensinar sobre ele. Então aqui coisas para nós nos lembrarmos. Eu já falei, por exemplo, sobre o Shabá, o descanso, que então o verdadeiro descanso é entregue e comprado para nós com a ressurreição de Cristo. E a igreja passa a se reunir no primeiro dia. Então, olha como nós temos essa aplicação para nós. Nós temos mensal, eu já comentei aqui com vocês, de algo muito especial que nós temos. A celebração da ceia do Senhor, que oportunidade, que memorial. E das festas? A mesma coisa. Veja, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 20, diz bem assim, me permitam ler para vocês. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele mesmo as primícias dos que dormem. Paulo faz questão de usar o termo que é consagrado para a festa das primícias. É como se o texto neotestamentário dissesse mais ou menos assim para nós. Lembra da festa dos primeiros frutos, das primícias? E que ela permanece por 7 semanas e culmina com o Pentecostes. Lembra o que ela comunicava? Que o Deus que traz a provisão do início é o Deus que garante essa provisão até o final. Pois os óculos neotestamentários mostram para nós que assim como Cristo ressuscita dentre os mortos, Ele garante que a sua igreja, os que estão unidos com Ele, nessa plenitude do tempo, também ressuscitarão e estarão com Ele. Olha que coisa especial. Depois, nós temos então a festa das trombetas. Como eu disse, a festa das trombetas já é no 7º mês. Ela tem esse som curioso, né? A gente sabe que trombeta tem esse efeito de chamar a atenção das pessoas. E ela ocorre 10 dias antes daquele que talvez era o dia mais importante, chamado dia da expiação. O dia em que não era uma festa no sentido de celebração. Não havia trabalho, não havia comida. Na verdade, o dia da expiação, ele era pleno de contrição, de arrependimento, pois a festa das trombetas são trombetas aqui, parará, te chamando a refletir na sua vida. O que é que você precisa refletir na sua vida que você precisa se arrepender? É como se a festa das trombetas fosse uma preparação para que você chegasse no dia da expiação entendendo que aquilo não é simplesmente um sacrifício de algum animal. Aquilo é um sacrifício que é necessário por conta dos pecados. Então é mentira? É avareza, é amor ao dinheiro? É sensualidade, promiscuidade, imoralidade? É fofoca? É vaidade? É inveja? É o quê? Interessante a didática de Deus. A festa das trombetas era uma grande oportunidade de reflexão naqueles 10 dias, porque o dia da expiação ninguém come nada,
é um dia de profunda contrição. E vocês lembram, é o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas antes, tinha os 2 bodes, né? E ali era como se ele apresentasse todos os pecados do povo. E um bode, onde o sumo sacerdote punha sua mão, ele era mandado embora para o deserto, como quem manda para longe os pecados. E o outro era sacrificado, porque os pecados contra Deus exigem condenação. Agora eu te pergunto, você consegue entender nas lentes do Novo Testamento o que é que nós temos aqui sinalizando para nós? Deixa eu terminar com a festa dos tabernáculos e então eu faço um fechamento aqui com a minha percepção sobre como isso daqui pode se aplicar para nós. A festa dos tabernáculos, então, nós lemos aqui no nosso capítulo 29, começa no versículo 12, ela estabelece que a partir do 15º dia do 7º mês tem essa festa dos tabernáculos. E ela é bem curiosa, porque ela também é chamada de festa das cabanas. Por quê? Porque Deus estabelecia que por uma semana o povo de Israel, mesmo depois de estar na terra prometida, eles deveriam ir morar em cabanas por uma semana. Para quê? Era para que eles lembrassem que durante aqueles 40 anos no deserto, o povo vivia em cabanas, em tendas, e que nunca faltou o cuidado, a presença e a provisão de Deus. Muito interessante, durante todos os dias daqui da festa dos tabernáculos, você tem o povo indo para uma lembrança quase que teatral. Imagina as famílias. Dizem os que vão nesse período, ainda hoje lá em Israel, eles fazem isso no período dessa festa dos tabernáculos. Montam as cabanas, vão para lá. E é para lembrar que quando tinha aquele imenso frio à noite no deserto, Deus mandava uma coluna de fogo que os aquecia. Mas que durante o dia, com aquele sol sem proteção alguma, não tinha filtro solar, Deus mandava uma coluna de nuvem que protegia o povo. Deus permitia a provisão mesmo em meio ao deserto. Quando faltava água, Deus fendia a rocha para mandar água. E nessas festas, você vai vendo item a item uma sabedoria de Deus para que o seu povo tenha elementos didáticos, até teatrais, que façam com que eles se lembrem da salvação, com que eles se lembrem das colheitas e provisão que vem do Senhor, para que eles se lembrem da necessidade de um quebrantamento, para que eles se lembrem que nós precisamos mandar o pecado para fora e o pecado precisa ser condenado, para que a gente se lembre que mesmo em meio aos desertos da existência, o Senhor não nos abandona, Ele é quem protege, Ele é quem provê. Roberto, muito legal, a gente pode ler então Números 28 e 29 e ter um grande conhecimento a respeito aí do povo de Israel, é verdade. Mas eu disse a vocês que nós podemos olhar para cada um desses elementos e extrair para nós o que Deus está comunicando para nós enquanto seu povo. Primeiro, diariamente, Deus quer um relacionamento diário com você. Segundo, semanalmente, escolha um dia, pegue um dia que você pode dedicar a Ele, não falte. Nos domingos são os cultos, é uma dedicação, é o dia do descanso, porque ele é consagrado ao Senhor mensalmente. Não negligencie, participe da ceia, ela é um memorial, ela é um sacramento porque é estabelecido pelo Senhor Jesus para a sua própria igreja. Tenha em mente a libertação e a redenção pela Páscoa. Pães asmos, ou seja, lembre-se que você não deve carregar coisas do mundo com você, nós precisamos com urgência abandonar tudo que não presta. Lembre-se que Deus é quem provê o seu sustento, tudo que você tem. E lembre-se que mesmo em meio a situações mais complexas e difíceis,
quem está conosco todos os dias é o Senhor. Queria dizer curiosidades finais. Em João, no capítulo 7, no versículo 37, acontece uma coisa curiosa. É o último dia da festa dos tabernáculos. Lembram que eu acabei de falar da festa dos tabernáculos, que está em Números 29? É aquela festa que as pessoas vão para as tendas, que elas se lembram, por exemplo, eu estava ouvindo um pastor norte-americano que viveu em Israel há muito tempo, e ele dizendo que um dos elementos da festa dos tabernáculos era que o sacerdote, no 8º dia, que era a grande festa, ele ia com um pote de ouro do templo e ele o enchia lá no tanque de Siloé e ele voltava e despejava no pátio para simbolizar que quando o povo teve sede no deserto, Deus fendeu a rocha para que tivesse água. Sabe o que aconteceu no último dia da festa dos tabernáculos no Novo Testamento? Você tem lembrança de Jesus participando da festa dos tabernáculos? Pois acontece lá em João, capítulo 7, no versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, é a festa dos tabernáculos, é o 8º dia. Levantou-se Jesus, ele está no templo, e ele exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau! No momento em que o povo está celebrando um memorial estabelecido por Deus, para lembrar que Deus não abandona o seu povo mesmo em meio ao deserto. E quando o povo está sedento, Deus provê água. Jesus entra em cena no grande dia da festa para dizer: a verdadeira provisão de Deus no deserto das vidas sou eu. Se você está com sede, se a sua alma anseia por plenitude, contentamento, segurança, estabilidade, relacionamento, você anseia por algo que lhe dê sedente de uma vez por todas, e Jesus diz: sou eu. Venha a mim e eu lhe dessedentarei. E do seu interior, sabe o seu interior? Que às vezes fica desértico, que às vezes fica caído, que às vezes fica amedrontado, fica árido, ele é preenchido por rios de água viva, que é a presença do Senhor por intermédio de Jesus. Eu sei que quem lê todos aqueles capítulos, ele fala: Roberto, quando você olha a quantidade de sacrifícios diários, quando você olha a quantidade de sacrifícios semanais que são inseridos, os mensais que são inseridos e aqueles que são inseridos ainda com as festas, sinceramente nós estamos chegando a milhares de animais sacrificados, não é verdade? É verdade. É verdade. Mas por que isso? Duas coisas que eu queria dizer para você. Toda vez que você acha que parece que Deus requer muito de você, eu queria que você lembrasse: tudo vem das mãos do Senhor. Ele nos deu todas as coisas. É um erro dizer: que absurdo, a Bíblia, Deus exige 10% do que a gente ganha. Não, é errado. A fala tem que ser: que maravilhosa graça o Senhor entregar para nós, pela sua graça, 90% de tudo aquilo que é dele. Tudo é do Senhor. A terra, a sua vida, suas habilidades, seus talentos, tudo é do Senhor. Se você tem algo, é do Senhor. Mas nós sabemos porque Hebreus nos diz. No final do capítulo 9, é um capítulo que eu já falei aqui outras vezes, ele diz: era necessário que as figuras das coisas antigas nos revelassem coisas superiores. Versículo 24 de Hebreus 9. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas como que no céu, para comparecer por nós diante de Deus. Ele não se ofereceu a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote tinha que fazer com sangue alheio. Se fosse assim, seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas não.
assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, ele tirou os pecados de muitos, daqueles que estão unidos com ele. Queridos, o que tudo aquilo significa no que diz respeito a sacrifícios, tem que comunicar para nós, para conquistar um relacionamento com Deus. Era necessário um sacrifício pleno e perfeito, com derramamento de sangue puro, que só o próprio Filho de Deus poderia apresentar, mas ele fez. E ele foi sacrificado de uma vez por todas na cruz, para que eu e você saibamos que nós podemos ter relacionamento diário com Deus, memoriais que nos relembram a salvação, a provisão e termos essa fonte que jorra, porque Cristo agora é nosso. Ele deu a vida por nós e nós vivemos para Ele. São muitas preciosas as lições e eu rogo a Deus que você tenha, com a lente do Novo Testamento, compreendido o privilégio das lições que nós temos, mesmo em capítulos como esses, Números 28 e 29. Queria orar com você. Pai querido, aplica a Tua palavra ao nosso coração com o deslumbramento de que o Senhor Jesus, Ele é de fato o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E que quando nós que temos essa alma sedenta, o encontramos, então nós temos agora rios de água viva fluindo do nosso ser, porque a fonte do amor está linkada a nós pelos méritos de Cristo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor,
toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Queria encerrar agora orando com você que está aqui online, orando com você que de repente deixou aqui o seu pedido de oração no nosso chat, para que Deus intervenha na sua vida. Vamos orar. Pai querido, nesse momento aqui a gente ora por assuntos muito especiais e específicos. Talvez há pessoas aqui que têm lidado com problemas de saúde. Às vezes são doenças crônicas que elas teimam em querer arrancar do nosso coração a alegria no Senhor. Não deixa não. Seja presente no meio da fragilidade. Às vezes é alguém que recebeu um diagnóstico recente, duro, pesado. Por favor, Pai, tem misericórdia. Às vezes, Pai, é alguém próximo a nós. Queremos pedir ao Senhor tua intervenção e cuidado. Mas também há aqueles que intercedem pelos familiares, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles problemas de relacionamento que existem. Por favor, Pai, visita com salvação os lares e com reconciliação. Oro por aqueles que clamam por uma porta de emprego, estão precisando de uma sabedoria para lidar com um problema, quem sabe no trabalho. Ó Deus, tem misericórdia da igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo. Nós entregamos a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.